Conheça a obra de Chico Penteado, pesquisador de ufologia e contatado por extraterrestres, em seus 3 livros, à venda pela editora Age Book. Livro Conversando com os Reptilianos, autobiografia ufológica de Chico Penteado, suas experiências e contatos com extraterrestres de aparência reptiliana e outros relatos. Livro Conversando com os Extraterrestres, coleção de sessões de hipnose de Cássia Faria, incluindo as sessões com Chico Penteado, onde vidas passadas e contatos extraterrestres se misturam nesses relatos exclusivos. E o mais novo lançamento, As Conversas Cósmicas de Ed. Conversas entre o ufólogo Chico Penteado e o ocultista Ed Gostin, que era visitado por uma estranha fada que lhe fez revelações incríveis. Todos os livros de Chico Penteado estão à venda pela editora Age Book, através do site agebooks.com.br. Acompanhe também o programa Diálogo Cósmico com Chico Penteado. Visite o canal no YouTube. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da Rede TVJ de Rio de São Tomé das Letras, da TV Hall aqui de São Paulo, ou da Rede CUBEP do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Namastê a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu vou falar hoje de um caso muito interessante que me foi enviado pelo Miguel Quaresma Brandão, que é um correspondente meu em Portugal, é um ufólogo português. Esse ufólogo português me falou de um tal de Ricardo Salgado, que é um milionário português, e esse milionário português, as pessoas acreditam, né, baseado naquelas teorias aikianas, de que os ricos e os poderosos são Illuminatis e reptilianos, e começou a surgir um rumor de que esse Ricardo Salgado era um reptiliano, né? Eu achei muito curioso o texto. Acho que assim, o que eles provam para dizer que ele é reptiliano é muito pouco. Na verdade, só o fato dele ser rico deu esse tom de que ele é um reptiliano. No caso, no mais, ele é um homem bastante normal, né? Mas de qualquer forma, eu vou ler uma carta que foi enviada por um canadense, né, um canadense anônimo ao David Icke, e que causou um furor em Portugal, porque ele mencionava esse Ricardo Salgado. Quer dizer, provavelmente é um português, embora a carta esteja anônima, seria um português residente no Canadá e que está falando isso daí. Eu vou ler a carta, alguns trechos, eu não vou ler ela na sua íntegra, porque ela tem assim umas 5, 6 páginas, entendeu? Eu levaria 1 hora só lendo, entendeu? Mas eu vou ler assim o que interessa, o que me chamou mais a atenção, e a gente vai discutindo, tá? Bom, Dear Mr. Icke, né? Caro Sr. Icke, que é o David Icke. Meu nome é fulano, né? Pontinhos. Eu moro no Canadá atualmente. Mas desde que eu tinha 5 e 6 anos, e agora eu tenho 31, eu tive uma sequência de sonhos e memórias difíceis de explicar em uma base racional. Quer dizer, tem sonhos lúcidos, né? Entre outras, eu lembro muito de ter visitado partes da Líbia, de Malta, do Egito e do Irã, embora jamais tenha visitado esses lugares geograficamente como turista, ou seja, ele nunca viajou para esses países. Mas tenho memórias de regiões subterrâneas gigantescas que unem esses 4 países, ou seja, o Egito, a Líbia, Malta e o Irã. Eu me lembro de ter visitado esses lugares quando criança e quando mais velho, e também ter conhecido encontros de natureza real, ou seja, natureza real no que ele quis dizer assim, como se fossem de realeza, estou fazer uma tradução direta, tá?
que aconteciam debaixo do deserto da Líbia. Encontros que pareciam de uma realeza debaixo do deserto da Líbia. Muito poucos indivíduos que estivessem presentes tinham aparência humana. Eles eram, na verdade, os que tivessem aparência humana de baixa casta. Os escalões maiores e medianos eram feitos de seres reptilianos de pele cor de creme, ou eu diria cor de marfim, e bastante altos. Eu sempre me sentia minúsculo na sua presença, porque eles eram muito maiores e muito mais altos. E foi por essa grande diferença, e não que houvesse uma grande diferença na altura, mas era no seu comportamento, na sua atmosfera solene e no evento, e no cenário em volta de mim, durante essas visitas, e eu era capaz, durante esses encontros que eles supõem serem astrais, que acontecem durante sonhos lúcidos, né? Falar uma língua de som germânico-arábico, com escritos com letras que parecem árabe, ou seja, a língua reptiliana que parece uma mistura de árabe com alemão. E as letras parecem árabes, são aquelas letras escorridas, né, cursivas. Mas quando eu estou acordado, no estado consciente, eu ainda consigo falar algumas frases nessa língua, mas não entendo o que as palavras querem dizer. Também lembro do alfabeto inteiro, e posso escrever parágrafos inteiros usando essas letras. Eu mostrei essas letras a alguns árabes, mas eles não reconheceram isso como língua árabe. Quer dizer, não é árabe, lembra árabe, né? É uma língua, o que a gente chama, tanto o alemão quanto o árabe, em linguística, a gente chama de língua gutural, né? Tem muito H, tem muito som aspirado, muito som de fundo de garganta. Quer dizer, isso caracterizaria a língua reptiliana que o anônimo canadense ouviu e que muitas outras testemunhas têm ouvido. Geralmente esse padrão se mantém. Sempre que eu visito essas cavernas debaixo do deserto da Líbia, eu vejo gigantescas estruturas, templos gigantescos, feitos com uma pedra laranja rosada. A luz é sempre trazida de cima e é baixa, nunca luminoso demais. Parece como se fosse um entardecer. O céu é colorido, é pintado, na verdade, de tons de amarelo, laranja, vermelho, cinza e negro. Quer dizer, na verdade tem um teto, está no subterrâneo. Quando eu era muito jovem, com 5 ou 6 anos de idade, uma das memórias mais antigas, eu me lembro de ser levado por um ser que era um guarda de uma pele amarronzada, levado a um templo gigantesco. A entidade me acalmava telepaticamente. E a entidade dizia: eu sei o quanto isso é incomum. A entidade acalmava telepaticamente. E ele dizia: eu sei o quanto isso é incomum. Não tenha medo de nenhum tipo. Após ao subir nas escadas, nós caminhávamos por imensos corredores dentro desse templo-palácio. Era muito grandioso lá embaixo. Eventualmente chegamos numa sala que parecia uma sala de trono. Encontramos indivíduos com aparência de reptiliana, guardas e cortesãos. O trono era feito de pedra, e nele estava sentado um reptiliano de pele cor de marfim, uma pele clara. Eu fui me lembrado, por parte de um dos cortesãos, a fazer uma reverência, ou seja, né, que você faz na frente de um rei. Esse era o imperador ou o líder daquele povo. Ele tinha um olhar penetrante, brilhante, intenso, e seus olhos eram de um vermelho intenso. Por alguma razão, eu não conseguia olhar nos seus olhos, nem olhar para a sua face. Quer dizer, ele ficava realmente intimidado por aquele ser. Né? Eu dei uma breve olhada e então me senti compelido a olhar para baixo. Naquele momento eu não me sentia
de forma alguma, até aquele momento não me sentia de uma forma em perigo ou ameaçado. Mas eu comecei a me sentir mais calmo, porém respeitoso. Ele estendeu seus 4 dedos com garras afiadas e tocou minha mão. E na mesma hora transmitiu uma porção de imagens para dentro da minha mente, tão rapidamente que meus outros sentidos desapareceram. Esse é o famoso download de informação, né? A transmissão do conhecimento telepática que acontece a bordo de naves, etc., na presença de extraterrestres, etc. É sempre uma coisa muito rápida, uma coisa muito instantânea, não é uma coisa verbalizada. Quando isso aconteceu, eu comecei a olhar para ele. Eu podia ver seu rosto claramente, mas não podia manter contato direto com ele. Porque algo, de alguma forma, me compelia a olhar para baixo ou olhar para os lados. Durante essas visitas, eu me lembro que estava numa sala grande, onde um outro indivíduo me parecia ser o seu filho, desse imperador, seria o príncipe, né? O príncipe reptiliano. Seu rosto era um pouco diferente. Poderia facilmente distinguir o pai do filho. De forma que também os cortesãos, os outros membros, os outros nobres, também eram reconhecíveis. Eles também tinham uma pequena diferença entre eles, né? Ou tinha uma diferença entre eles, né? Enquanto o pai sempre me parecia sempre pacífico, calmo, sereno, o filho, ele tinha mais 3, tinha um senso de humor sarcástico, seco, vamos dizer, venenoso. Ele é o único que fazia piadas, provocações e críticas. E eu nunca senti medo dele, mas às vezes os seus comentários eram embaraçosos, por serem diretos demais. Quer dizer, ele tinha um humor que dava agulhadas, né? Aquele humor irônico, tinha um sarcasmo muito grande. Outra vez, quando seu pai e seu filho estavam presentes, ele me chegou a quase me levar às lágrimas. Mas quando isso acontecia, o pai tocava minha mão ou meu braço e me dizia uma única coisa: nada a temer. A comunicação da informação tomaria lugar telepaticamente, né? Tudo era transmitido em 1 segundo, de uma vez só, e nunca palavra a palavra. E no fim de tudo ele dizia naquela linguagem germânico-arábica, com som germânico-arábico, você tem que misturar um de alemão com árabe para ver o que dá. Palavra por palavra: não se preocupe, esse é o jeito que ele é, se referindo ao filho, que ele era assim, daquele jeito sarcástico, mal criado, né? Referente à mania que o filho tinha de provocar as pessoas, ou provocar os outros reptilianos também, né? E coisas desse tipo. Quer dizer, uma coisa que a gente nota nos reptilianos é que, diferente dos Greys, eles têm personalidades bem claras, né? Os Greys são todos meio iguaizinhos, se portam meio iguaizinhos, com aquele jeito meio quietinho. Agora, os reptilianos não. Tem reptilianos maldosos, tem reptilianos simpáticos, tem reptilianos isso, tem reptilianos aquilo, né? E aí ele fala assim: havia muito mais coisas que eu me lembrava claramente, mas a única coisa que eu sei é que eu nunca estive nesses lugares, em nenhum desses lugares conscientemente. Como eu já disse, eu guardei essas memórias por muitos anos, comigo mesmo por muitos anos, e nunca fui capaz de fazer delas nada que fosse lógico ou útil. Quer dizer, isso é uma coisa que eu recebo muitas mensagens diariamente de ouvintes. A pessoa tem contato com esse terrestre, ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Fala assim: qual é a sua missão? Eu falo assim: não tem missão, porque você não sabe nem o que fazer com aquilo. Aquilo simplesmente é uma coisa que aparece no seu subconsciente como uma memória, como uma imagem, mas você não sabe para que lado levar isso. Aí ele pede para o Ike: por favor, o senhor poderia me ajudar? Eu apreciaria muito que o senhor me desse na sua pesquisa fatos cruzando com essas explicações que eu estou dando.
eu já mencionei esse momento, né? Obrigado pelo tempo que você tomou lendo essa mensagem, pelo tempo que você gastou lendo essa mensagem. Quer dizer, eu não sei que resposta o Ike deu para esse canadense, né? O Miguel me mandou essa leitura que estava correndo lá em Portugal, porque mais para frente vai tangenciar um milionário português muito conhecido. Mas assim, a coisa das bases subterrâneas no Oriente Médio, como sendo reptilianas, é uma coisa bastante conhecida. Eu já ouvi bastante essa história de que tem muita base reptiliana no Oriente Médio, né? E esse tipo de coisa é bastante falada. Bom, não vai dar tempo de eu concluir aqui. Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, tá? A carta reptiliana, né? E aí eu vou enviar para vocês e vocês vão ter que fazer em duas partes, realmente. Programa O Prato do Dia. Apresentação: Lucila Costa Silva. Todo domingo, às 14h. Conheça a obra de Chico Penteado, pesquisador de ufologia e contatado por extraterrestres, em seus 3 livros, à venda pela editora Edbook. Livro Conversando com os Reptilianos, autobiografia ufológica de Chico Penteado, suas experiências e contatos com extraterrestres de aparência reptiliana e outros relatos. Livro Conversando com os Extraterrestres, coleção de sessões de hipnose de Cássia Faria, incluindo as sessões com Chico Penteado, onde vidas passadas e contatos extraterrestres se misturam nesses relatos exclusivos. E o mais novo lançamento, As Conversas Cósmicas de Ed. Conversas entre o ufólogo Chico Penteado e o ocultista Ed Gostin, que era visitado por uma estranha fada, que lhe fez revelações incríveis. Todos os livros de Chico Penteado estão à venda pela editora Edbook, através do site edbooks.com.br. Acompanhe também o programa Diálogo Cósmico, com Chico Penteado. Visite o canal no YouTube. Do programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal, ouvintes da Rede CUBEF em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ouvintes da TVJ em São Tomé das Letras, Minas Gerais, ouvintes da TV Hall aqui em São Paulo. Namastê a todos. Vou dar continuidade ao que eu chamo de vídeo Visita da Base Reptiliana na Líbia. Para quem não assistiu a primeira parte, se trata de um contatado que eu suponho ser de origem portuguesa, vivendo no Canadá, que envia uma carta ao David Icke, uma carta estranhíssima, falando que ele era levado a uma base reptiliana, onde ele encontrava um rei reptiliano, de pele clara e olhos vermelhos, numa corte reptiliana. Esse rei reptiliano tinha um filho, esse filho tinha um humor meio venenoso, e aí ele ficava muito incomodado com aquilo. E aí ele escreve para o David Icke pedindo cross information, né? Tipo assim, vamos supor, ver se bate com outras histórias que eles estavam comentando. Se o David Icke tinha histórias similares. O David Icke não responde. Quem me enviou isso daí foi o Miguel Quaresma Brandão, de Portugal, que é um amigo que eu tenho lá, que mexe com ufologia, que tem interesse por esse assunto. E ele me enviou com uma curiosidade, uma coisa interessante do seu país, né? Mas eu, assim, não conheço. Por que a gente supõe que é um contatado português? Porque num determinado momento ele cita o milionário português Ricardo Salgado, que é um rico de lá, que eles atribuem ser reptiliano também. Aí a gente vai ver aqui agora. Por dar continuidade, eu estou lendo e traduzindo, o texto vem em inglês, embora
embora o contratado seja português, ele escreveu em inglês para o David Icke, e nunca foi traduzido, e o texto não é traduzido em português, eu não conheço nenhum lugar que tenha. Fala assim, aí o contratado X, que não se identifica, que está falando com o David Icke, prossegue. Ele fala assim: eu não sou um caso de abdução. Eu não tenho lembranças de ter sido levado a naves ou coisas assim. Na verdade, das numerosas vezes, eu lembro de memórias de eventos que eu não estive realmente fazendo parte. Nos parágrafos seguintes, eu vou fazer um sumário das principais ideias. E existe tanto a ser dito. Existe um clã draconiano cujos territórios se espalham pela Síria, Irã, Iraque, Turquia, Egito, Líbia, Malta, Sicília, sob o mar Mediterrâneo, né? Sobre o Golfo da Arábia, e os campos de água tocando as longas ilhas, chegando mesmo até a Venezuela, Aruba, e as fronteiras da Venezuela e da Colômbia, e algumas partes do Brasil, chegando até a Antártica. Um grande reino subterrâneo. Eles ocuparam o Oriente Médio e a América do Norte em territórios por um grande período de tempo. Eu não saberia dizer quanto tempo eles já estão na Antártica, mas vamos dizer, em 30 ou 60 anos, eles tomaram grande parte da América Latina, principalmente expandindo-se lá também, ou seja, no Brasil, na Venezuela e na Colômbia. O coração do seu domínio imenso foi inicialmente o Iraque, mas se moveu para o Egito e depois, mais uma vez, para o deserto da Líbia. Parece haver um padrão. Os grandes centros são debaixo de desertos, ou montanhas, ou corpos de água, ou regiões onde não haja muitos humanos. Quer dizer, o reptiliano, eu diria o extraterrestre de uma forma geral, sempre vai viver na região mais desabitada por humanos possível. Quer dizer, quanto menos gente, maior a chance de você ver naves, bases, seres, etc. Porque você está saindo do reino humano, que eles evitam veementemente, para ir para os lugares onde é inacessível. Principalmente o deserto, por ser uma coisa inacessível, e as montanhas, as cordilheiras de montanhas, Andes, Himalaia, tem muito ET, porque eles se escondem nessas áreas onde é difícil o ser humano chegar. Se escondem não, na verdade evitam, né? Não precisaram se esconder, na verdade. Eles poderiam, para manter uma convivência pacífica sem se encontrar. Na Venezuela, eles estão debaixo das montanhas, e ao leste, na Colômbia, na fronteira com a Venezuela. De modo semelhante, na Líbia, as estruturas estão situadas debaixo do deserto. Eu não sei se isso aconteceu por desenho, escolha deles ou acidente. De qualquer forma, parece haver um padrão. A diferença é que eles vivem onde houverem apenas pequeníssimas vilas humanas, onde os habitantes humanos estão muito longe das grandes cidades abaixo. A proporção de draconianos, reptilianos, tem que ser muito maior do que a proporção de humanos. Ou seja, as cidades reptilianas, elas sempre são construídas onde tem pouquíssimos humanos. Se tiver, sei lá, no meio da Mongólia, 100 humanos, mas tem que ter 10 mil reptilianos. Eles nunca querem ficar em minoria. Que é óbvio, né? Nenhum extraterrestre quer ficar vulnerável ao humano. As estruturas palaciais maiores estão localizadas debaixo da Líbia, ou seja, as mais grandiosas, mais luxuosas. Elas são gigantescas, do tamanho de alguns arranha-céus de Nova York, para nós termos uma grossa ideia, uma breve ideia. A diferença é que a decoração é muito grandiosa. Eles têm muitos tetos, e eles têm muitos tetos altos, como se fala? O pé direito alto, né? Aquelas coisas altas, aquelas coisas palacianas mesmo, tipo Versailles, Vaticano, etc. Poucos andares, quer dizer, eles não são como prédios como o Empire State, que tem prédios com alturas normais, apartamentos de alturas normais.
tudo deles é gigantesco e grandioso, gargantuano, de gargantua, né? Quer dizer, que é uma coisa assim, gigantesca. Não porque os draconianos sejam tão mais altos que os humanos, eles têm uns 2 metros, mas na sua cultura eles gostam de grandeza, de estruturas grandiosas, e não suportam ficar em lugares apertadinhos. A iluminação é média, não muito forte. Isso é outra característica da sua cultura. Não gostam de lugares muito claros. Os draconianos detestam a luz clara do dia. Consideram-na irritante. Quando vem à superfície, costuma ser cedo de manhã ou no fim da tarde. Ou preferivelmente à noite, num dia de sol. Se eles tiverem que sair ao sol ao meio-dia, vamos dizer, nas horas quentes do dia, eles o farão, né? Não há problema nenhum. Apenas eles não gostam, consideram mais conveniente não ter que lidar com o sol escaldante, com o calor escaldante. Quer dizer, os reptilianos não gostam de sair no sol quente, esperam entardecer ou anoitecer, né? Isso é uma característica que esse contatado está pontuando. Então, tudo para mim está batendo, entendeu? Eu achei incrivelmente correto, por isso que eu estou lendo aqui, estou dando meu respaldo, assinando embaixo o que ele está falando. A cultura draconiana é muito diferente da nossa. Eles são muito materialistas, gostam de acumular em excesso, ambiciosos, decididos, gostam de fofocar, gostam de fazer escândalos e são muitos vingativos e gostam de retaliar. Em situações públicas, eles adotam uma postura formal, pomposa, de muita classe e bom comportamento. Eles também gostam de passar a imagem de serem muito generosos. Geralmente é o oposto na realidade. Mas isso faz parte do seu amor por possessões, quer dizer, o desejo da admiração. Numa situação familiar, nos seus lares, é que a verdadeira personalidade reptiliana aparece. A casa do reptiliano é baseada num pai, masculina, né? Repleta de disputas e escândalos. Toda a família tem suas brigas. E isso aparece o tempo todo, de novo e de novo. Quer dizer, o barraco é sempre na família. O maior conflito num lar é sempre entre 2 filhos homens. Eles tipicamente devoram-se um ao outro vivo, digamos assim. Quer dizer, se detestam, né? No passado, houve uma época que houve uma tendência para haver um filho só. As outras famílias elegiam que tinham muitos filhos, acabavam perdendo um a um, devido à violência extrema entre os irmãos. O conceito de amor fraternal entre irmãos parecia inexistir na sua cultura. Quer dizer, um irmão matava o outro até sobrar um. Então eles já tinham um filho só. É verdade, eu endosso isso. Agora, isso não significa que toda família é uma família rachada. Mas existe, de qualquer forma, uma quantidade enorme de fofoca, né? E isso não para de acontecer. Eu não sou particularmente dado a fofocas nem a escândalos, me referindo à minha vida normal. Mas nessas memórias, eu me percebi que entrava naquele quem fez isso, onde foi, quem foi, que parecia normal na sociedade deles. Talvez os dracos tenham mais interesse em fofocas e escândalos do que os humanos ainda, né? Para que isso, quem sabe? Numa das minhas sensações como pessoa draco, né? Ele de uma certa forma parece que ele é uma reencarnação de reptiliano, ele entra nessa sociedade, ele percebeu que é uma sociedade baseada em clãs, né? São fundados em formações de clãs, a época de nascimento e os bons genes. As diferentes famílias se espalham em diferentes direções.
E o conceito de classe social é fortemente decidido. Tem um conceito claro de quem é de que classe. Os dragões altos, os dracos reptilianos mais altos, são predominantemente ativos nos mercados financeiros, investimentos e economia e na área ocupacional. Quer dizer, o mercador draconiano, o mercador reptiliano é o elemento mais alto da sociedade. O comércio é o valor mais alto da sociedade. Na seguinte, em segunda classe como segunda classe alta também, estão os cientistas, que são geralmente militares, né? Mas eles não são admirados, eles não são cultuados como os grandes comerciantes. Na verdade, os grandes homens reptilianos, os grandes seres reptilianos são os que praticam comércio. Eu acho que isso é porque o trabalho técnico é feito basicamente por robôs, né? Até mesmo as cirurgias. E assim, os cientistas são basicamente manipuladores de robôs, mas enquanto que os banqueiros são os grandes investidores. Existem outras classes sociais, né, inferiores, mas esses são os dois principais grupos sociais que eu conheci. Algumas famílias Draco mantêm humanos como bichinhos de estimação, bem tratados, mas com um status igual a um gatinho ou um cachorrinho na sua casa. Em todos os anos, só me bateram uma vez, e eu tive meu cabelo puxado umas vezes, e alguns pequenos arranhões sem importância. Mas nunca fui torturado com as formas de tortura satânicas descritas pelo próprio David Icke, né? Na minha experiência, o povo draconiano tem um certo prazer em torturar mulheres humanas. E algumas parecem até apreciar isso. O sarcasmo, os palavrões, isso os paralisam. E eles gostam de apenas assistir essas cenas. Por essa razão, muitas vezes durante esses episódios, eu me senti e reagi anormalmente às situações que estava presenciando. Bom, eu vou ter que parar novamente e fazer uma terceira parte, porque realmente é muito interessante e vale a pena fazer uma parte 3. Programa O Prato do Dia. Apresentação: Lucila Costa Silva. Todo domingo, às 14h. Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras, hospedado na pousada Reino dos Magos. O ambiente tranquilo oferece conforto e sofisticação em suítes agradáveis. Todas equipadas com TV com parabólica, frigobar, telefone, som ambiente, ventilador e banheiro privativo. Acomodações para famílias, casais, grupos e solteiros. Na pousada Reino dos Magos, o café da manhã completo é servido diariamente, com produtos frescos e típicos mineiros. Os momentos de lazer também são garantidos na pousada Reino dos Magos, com salão de jogos, área de descanso e sauna. Oferecemos ainda estacionamento próprio no local, serviço de quarto, lavanderia e internet. Anexo, loja de artesanato com lembranças da cidade. Faça agora mesmo a sua reserva. Rua Gabriel Luiz Alves, número 150, Centro. Telefone 35 3237 1300. Pousada Reino dos Magos. Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, parte 3.
da visita à base reptiliana na Líbia, tá, onde o contratado português, residente no Canadá, manda uma carta para o David Icke, e aí ele fala com o David Icke as coisas que ele viu na base reptiliana, e eu estou comentando porque eu achei de um espetacular interesse, embora assim, a última parte não esteja de acordo, que é a questão da infiltração reptiliana através de milionários europeus. Eu não gosto muito dessa coisa, mas assim, a parte das visitas dele à base extraterrestre me agradam muito. A base reptiliana me parecem bastante verossímeis, tá? Vamos ver aqui. Ele está falando que na base, que no mundo reptiliano, ele estava comentando que no mundo reptiliano é tudo muito grandioso, muito luxuoso, que os comerciantes são a casta suprema, os cientistas são a segunda casta, que geralmente tem uma associação com a questão militar, mas eles não são tão admirados quanto os comerciantes, né? Que no mundo reptiliano o comércio é tudo. E alguns prazeres que os reptilianos têm, por exemplo, de ter seres humanos como animais de estimação, né? Mas que ele não viu nenhum humano que era animal de estimação ser maltratado, embora eles gostassem de mexer com mulheres humanas, deixando elas pareciam gostar de um certo sadomasoquismo que envolvia falar palavrões, ofensas, e paralisar as pessoas simplesmente olhando para elas. Os Dracos, ele está se referindo aos reptilianos como Dracos, né? Podem emitir vibrações sonoras audíveis aos nossos ouvidos, na verdade, às vezes numa frequência inaudível, abaixo do audível, e controlando essas vibrações à vontade, podem criar uma sensação diferente no ser humano, provocar um estado emocional variado, que vai do absoluto terror para a calma, a serenidade, a sonolência e até o orgasmo, sem que haja qualquer atividade sexual. Quer dizer, ele pode, através do som, manipular a mente humana, né? A música mesmo humana tem o poder de conduzir a vários estados. Imagina as frequências subsônicas dos reptilianos, que também conseguem causar estados emocionais vários, positivos ou negativos, né? E que é dessa forma que eles dominam os bichinhos de estimação. Por exemplo, né, eu ainda me lembro muito vividamente numa visita às casas reptilianas, né? E um dos guardas me olhou e eu me senti calmo imediatamente e parecia desejar intensamente esse momento de visita. Quer dizer, ele implantou com um olhar ou um som, né, a alegria nesse português de estar ali. Falando assim: nossa, você é muito bem-vindo, curta bastante, você é bem-vindo à nossa casa, é um prazer estar aqui, não sei o quê. E ele ficou desejoso de entrar na casa do reptiliano. Realmente, agora, como são as crianças humanas que você vê ficam tão calmas na presença de seres dinossáuricos, gigantescos, e às vezes com chifres, né? E as crianças, em alguma forma, parecem serenas na presença deles. Que realmente os reptilianos têm esse poder, né? Eu não diria que são os reptilianos, eu diria que os extraterrestres, de uma forma geral, também os pleiadianos, os greys, tudo mais, todo mundo que já foi abduzido sabe disso. O medo é até a hora de entrar na nave, porque na hora que você entrar na nave e tiver em contato olho a olho com eles, eles dominam a pessoa mentalmente, o medo desaparece. O medo só acontece na hora em que ele ainda não fez contato de olho a olho com você. Porque no olho a olho é que ele vai passar aquela energia mental, aquela vibração que tira o medo. Que a gente poderia chamar de uma hipnose. Entendeu? E aí ele fala assim: tenho muito a contar para você, falo com você amanhã, respeitosamente, e encerra a carta do Icke, né? Fala assim: quantas vezes nessas visitas
eu agi de um modo que me pareceria agora, né, olhando para trás, absolutamente ilógico e anormal, né? Mas que fazia todo sentido quando eu estava ali. Quer dizer, eles que ditavam as cartas. Então, por exemplo, você não vai ter medo, você não vai ter medo, você precisa ser cercado de 1000 reptilianos com dentes afiados, garras e tudo mais, não sentir medo. Fala assim, nenhum deles vai te atacar, não tem problema. Né? Quer dizer, o terror ou o não terror dependia de como eles conduzissem mentalmente aquela situação, né? Dando continuidade ao e-mail, a família draconiana que eu visito tem links com os clãs sicilianos de Risuto, Contreira, Caruana, Manino e Vela. Aí ele começa a entrar naquelas histórias de humanos que tem ligação com os reptilianos, e aí eu já começa a ficar uma coisa que eu já não gostei muito. Mesmo assim eu vou ler para vocês se é seu direito de acreditar ou não, né? Anos atrás, os draconianos imigraram da Sicília para diferentes regiões do mundo, de modo a começar seus negócios. Os draconianos provinham o dinheiro, o capital, e os humanos tocavam os negócios como gerentes. Na verdade, não eram os reais donos, porque os draconianos sempre eram os donos que estavam por trás. Quer dizer, eles punham um humano ali para fazer a testa de ferro da empresa. Essas famílias draconianas tiveram investimentos nas economias da Venezuela, Arúbia, Colômbia, Brasil, etc. Para os olhos dos que não sabem nada, pareciam que eram homens de negócios humanos de grande sucesso. Mas na realidade, eles eram na verdade meros obedientes a ordens superiores e muitas vezes não possuíam nem mesmo nada, né? Porque tudo que lhes pertencesse pertencia ao Império Draconiano. E na verdade dependiam unicamente do seu investimento e da sua vontade. Quer dizer, o draconiano, o reptiliano no caso, esses humanos aparentemente bem-sucedidos, na verdade, não tem nada. Eles, segundo esse senhor, senhor ou senhora, né? Não dá para saber, ele está como anônima, fala que dá para entender que é um homem. Simplesmente obedecem e não tem nada seu de verdade. Tudo que vocês têm emprestado dos senhores draconianos. Se o senhor draconiano retirar, você perde tudo e fica zero do dia para a noite. Em pequenos lugares como as ilhas de Aruba, o grau de poder dos draconianos chega a 90%. Como eles começam com os bancos, né? Basicamente numa grande vastidão de negócios, eles passam a se infiltrar nas indústrias, restaurantes, companhias de construção, cassinos, castelos, gado, criação de animais, etc. E tudo vai, etc. Também esqueço de mencionar que os humanos que trabalham que esses humanos também trabalham com a sintetização, transporte e venda de drogas. E os draconianos sabiam disso. Mas deixou que esses humanos fizessem o que bem entendessem. Mas depois os problemas surgiram, porque os humanos estavam gastando tempo demais com seus negócios escusos. Enquanto que os draconianos queriam que eles gastassem 100% do seu esforço nos impérios financeiros plantados por eles mesmos. Outros problemas não resolvidos, que deixaram os draconianos irritados, levaram-os a resolver ensinar uma lição a esses humanos, ligados a eles e desobedientes. Assim, os contreiras, os caruanas da Sicília, acabaram até sendo presos, embora parecessem invulneráveis. Quer dizer, se ele retira a proteção, a pessoa não é nada. O investimento na América Latina, a decisão de investir na América Latina surgiu durante o envolvimento de uma pessoa chamada Aizarzurja, que é o Antônio Risuto, e o Ricardo Silva Salgado. Aí que ele começa a mencionar o milionário português. Ele é a pessoa que decide
que decidem na América Latina, na distante América Latina, né, estão em Portugal, que a família draconiana deve ter interesses em toda a superfície da Terra. E, embora draconiano, ele foi educado em universidades humanas e é um expert na economia, nas finanças, no investimento humanos. Ou seja, um indivíduo draconiano, nesse caso disfarçado mesmo, segundo esse rapaz aqui, né, ou essa senhora, e que está lá e que é educado em escolas humanas para aprender os modos humanos, né? Aí ele falava que existe o Antônio Risuto, parente de Contreira e Caruana, as famílias sicilianas, e Ricardo Espírito Santo Silva Salgado, banqueiro português, da cadeia Espírito Santo de instituições financeiras. É a mesma história do Ike com a rainha da Inglaterra, né? Aquela história, ela é reptiliana, isso e aquilo, só que eles transferiram para um personagem português, né? O Edzarzur é o filho de um grande líder draconiano, com expansão no subsolo do Egito e da Líbia, tendo como quartel-general. Edzarzur me disse uma vez, como Ricardo, na pseudo-identidade Ricardo Salgado, que ele atendia encontros do grupo Bilderberg, que é aquele grupo dos Bilderbergs que dominam o mundo, segundo o Paul Hellyer, né, aquele ministro canadense. Mas, em papel, teoricamente, ele é só um convidado. Mas, na verdade, ele é um membro muito mais alto do que isso. Isso é porque, na verdade, ele é um homem aparentemente muito jovem, cercado dos Bilderbergs, que em geral são homens idosos. Então ele tem que parecer um noviço, um novato. Durante essas reuniões ele é um observador. E ele está, na verdade, interessado no que vai acontecer na dinâmica de grupo, entre eles, né? Como eles se relacionam. Ele só observa, ele só saca tudo. E, na verdade, ele manda muito mais do que aqueles velhos, né? Os atendentes fazem negociações dos mercados e Edzarzur, o Ricardo, tem uma condição diferente, ele não participa, né? Depois ele começa a falar do David, do Bush, do Gore, da influência dos draconianos nas eleições americanas, né? E ele estava discutindo também que as eleições americanas ele vai embora, agora começa a falar dos Estados Unidos, que o Edzarzur pode virar humano ou draconiano como quiser. Ele tem um controle total dos mercados financeiros. Ele muda de nomes também como humano, até porque ele pode mudar de forma. Então ele se apresenta como isso, como aquilo, como italiano, porque tudo na verdade é disfarce, né? E depois ele começa a falar dos escândalos. São páginas e páginas e páginas de escândalos que ele vai mencionando. Aí essa parte eu já não sei, assim, se dessa infiltração na vida humana, até que ponto isso é verdade. Eu sempre nunca acreditei em David Icke. Acho que a pessoa que escreveu isso meio que quis concordar com o David, né? Mas, de qualquer forma, é muito interessante a descrição que ele fez da sociedade reptiliana, bate. E eu tenho outros relatos aqui, eu vou coletar outros relatos que falam mais ou menos a mesma coisa. Então a gente pode ter uma consistência de que a sociedade reptiliana é mais ou menos isso que este canadense misterioso, português canadense misterioso, está explicando aqui. Eu estou passando para vocês, acredito que de primeira mão. Se alguém souber uma versão traduzida em português, por favor me envie. Entendeu? Dessa conversa entre o Ike e o contatado português. Eu achei muito interessante. Infelizmente o tempo está curto, eu vou ter que encerrar. Namastê, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e cada um tire suas conclusões. Ok? Chico Penteado, namastê.
Programa Diálogo Cósmico. Apresentação: Chico Penteado. Todo sábado, às 9:30 da noite. Conheça a obra de Chico Penteado, pesquisador de ufologia e contatado por extraterrestres, em seus 3 livros, à venda pela editora Edbook. Livro Conversando com os Reptilianos, autobiografia ufológica de Chico Penteado, suas experiências e contatos com extraterrestres de aparência reptiliana e outros relatos. Livro Conversando com os Extraterrestres, coleção de sessões de hipnose de Cássia Faria, incluindo as sessões com Chico Penteado, onde vidas passadas e contatos extraterrestres se misturam nesses relatos exclusivos. E o mais novo lançamento, As Conversas Cósmicas de Ed. Conversas entre o ufólogo Chico Penteado e o ocultista Ed Gostin, que era visitado por uma estranha fada que lhe fez revelações incríveis. Todos os livros de Chico Penteado estão à venda pela editora Edbook, através do site edbooks.com.br. Acompanhe também o programa Diálogo Cósmico com Chico Penteado. Visite o canal no YouTube. Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras, hospedado na pousada Reino dos Magos. O ambiente tranquilo oferece conforto e sofisticação em suítes agradáveis. Todas equipadas com TV com parabólica, frigobar, telefone, som ambiente, ventilador e banheiro privativo. Acomodações para famílias, casais, grupos e solteiros. Na pousada Reino dos Magos, o café da manhã completo é servido diariamente, com produtos frescos e típicos mineiros. Os momentos de lazer também são garantidos na pousada Reino dos Magos, com salão de jogos, área de descanso e sauna. Oferecemos ainda estacionamento próprio no local, serviço de quarto, lavanderia e internet. Anexo, loja de artesanato com lembranças da cidade. Faça agora mesmo a sua reserva. Rua Gabriel Luiz Alves, número 150, Centro. Telefone 35 3237 1300. Pousada Reino dos Magos. Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras.